O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Leandro Ferro. Ele é coordenador jurídico da ONG ANDA. Ele nos fala sobre a ação civil pública e privatização do ZU de São Paulo. Bom dia, Leandro Ferro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite de participar. Muito bom dia. Nós que agradecemos em nome do Movimento de Defesa Animal ao Espaço. Ô, Leandro, antes da gente começar, para contextualizar, para quem está nos assistindo, você poderia falar o que é a ONG ANDA, onde ela atua, em que área que ela está atuando? Claro, a ONG ela nasceu como uma agência de notícias de direitos animais e depois ela começou a encampar toda a luta que envolve a defesa animal. Então, é uma ONG pautada nos princípios do veganismo, em que os animais não devem ser usados para serem explorados pelos homens, né? Então, eles têm seus próprios direitos e a sua própria razão de viver. E a gente também está vendo aqui, né? Eu estava olhando aqui na pauta que a ONG, semana passada, né? Eu acho, ela protocolou uma ação civil pública para guardar a guarda de um orangotango que está no zoo aqui de São Paulo. Você poderia passar esse cenário para a gente? Sim, uma das formas de atuação da ONG é pelo meio judicial. E a ONG, semana passada, moveu uma ação contra o Zoológico de São Paulo pelo resgate do orangotango Sansão. É um animal que está isolado já há mais de 3 anos, sem companhia de nenhum membro da sua espécie, e que passa 16 horas por dia preso num quarto de mais ou menos 30 metros quadrados. E sofre com a visitação pública do zoológico. A intenção é com a ação removê-lo para um santuário de animais, onde ele vai ter uma vida muito melhor. Ô, Leandro, Jeremias falando, você falou em santuário. Isso é o que se vê mundo afora? Essa questão de zoológicos convencionais estão deixando a sua razão de ser? Sim, isso é uma tendência que já tem se acentuado durante os anos. Por exemplo, na Costa Rica, foi o primeiro país do mundo, já há alguns anos, a proibir todo tipo de zoológico. Então, os zoológicos lá existentes foram convertidos em santuários. A cidade de São Paulo aprovou agora recentemente uma lei que proíbe novos zoológicos de se instalarem na cidade. E também Campinas, bem recentemente, extinguiu o último zoológico que eles tinham, né? Os animais que estão lá ainda no último zoológico da cidade, eles não serão mais substituídos e o zoológico será extinto. Então, sim, é uma tendência mundial a extinção dos zoológicos no mundo. Mas qual a diferença entre zoológico e santuário? Perfeito. O zoológico, ele se é explorado pela iniciativa privada, ele é um negócio, né? Então, ele tem o objetivo de trazer lucro, trazer bilheteria, né? E aí a gente tem grandes zoológicos no mundo inteiro que fazem isso, inclusive o de São Paulo e outros espalhados pelo Brasil. No santuário, os animais, eles não são vistos como um patrimônio, eles são vistos como sujeitos de direito. Então, eles têm os seus próprios interesses preservados, ou seja, não é aberto à visitação pública, esses animais não são presos nessas áreas chamadas cambiamento, eles têm uma vida muito mais próxima do que eles teriam na natureza, e em contato com membros da sua espécie. Ô, Leandro, a gente tem um projeto do governador João Dória, o 529 de 2020, né, que ele está conhecido como reforma tributária e administrativa. E uma lá dos incisos está a privatização do zoológico. E a ONG sua, na semana passada, né, soltou um comunicado sobre isso. O que você tem a dizer? Qual foi o comunicado? Qual é o contexto? A privatização do zoológico, ela é uma coisa ruim para os animais, né, que o governador João Dória está propondo, porque o que acontece? O zoológico de São Paulo, há muitos anos, ele não consegue pagar a sua própria conta, né? Então, para você ter uma ideia, no último ano, ele fechou com um déficit corrente de 15 milhões de reais, que são as despesas para manter, para a manutenção do zoológico, né? Então, o que acontece? Quando acontece um déficit desse, vem o Estado, o governo do Estado, e cobre esse prejuízo. E aí o zoológico continua funcionando normalmente. A partir do momento que você privatiza ele e manda para a iniciativa privada, os animais, os outros custos do zoológico, eles vão ser pormenorizados. Ou seja, se precisar cortar custo, vai cortar. E é o caso que aconteceu até no zoológico da Alemanha, que saiu uma reportagem durante a quarentena, que eles já estavam com uma lista de animais a ser sacrificados para reduzir os custos, porque o zoológico não estava conseguindo se pagar durante a quarentena por falta de bilheteria. Então, você vai transformar uma fundação, que no caso é o Zoo de São Paulo, num negócio. Então, fica muito mais difícil para a sociedade fiscalizar, para a sociedade cobrar o bem-estar daqueles animais.
E como é que você vê a solução para isso? Porque a gente sabe que é caro. Antes de ser o ZU municipal, a gente sabe que era o ZU, tinha um outro nome, era o Simba Safari, né? Que era, acho que por cerca de 30 anos, ficou sob a responsabilidade, inclusive, do dono que trouxe esses animais da África, enfim. Mas como é que se dá a solução para isso? Porque a gente sabe que tem muitos desses animais, a gente está falando do orangotango, muitos deles estão em extinção, precisam ficar em santuários, mas a sociedade poderia ajudar, o poder público tem que encampar esse processo. Como é que você vê isso? A forma que eu vejo dos zoológicos saírem dessas... Desculpa. Uma forma que eu vejo dos zoológicos saírem dessa situação é realmente... Bom, primeiro de tudo, o animal, ele é um bem do Estado, né? Ele é um bem a ser tutelado pelo Estado, o bem-estar animal. Então, o poder público tem a obrigação de dar a melhor vida possível para esses animais, sejam eles de extinção, sejam eles da fauna brasileira ou da fauna exótica, né? Seja de outros países. Já que esses animais estão no zoológico, seja porque vieram no passado, ou então ainda são trazidos, ou vieram de circos, né? Que muitos animais que estão nos zoológicos eram de circos, que foi proibido aqui em muitos lugares do Brasil, o poder público tem que manter esses animais. É como se fosse uma despesa de saúde, educação, né? Privatizar não é a solução. Você pegar e vender isso para iniciativa privada. Porque aqueles animais, eles vão ser... Eles como se fosse um objeto, um imóvel que foi alienado. Mas o animal não é um objeto inanimado. O animal é um ser que sente como nós, que ele tem os seus interesses. Então, assim, é uma despesa do Estado. O Estado tem que lidar com isso. Entendi. Se ele vai cobrar, fazer uma campanha de arrecadação para as pessoas ajudarem, isso é uma coisa que o Estado tem que resolver. O que nós somos contra é essa visitação pública e a forma que os animais são expostos para conseguir a bilheteria. Isso é inadmissível, isso tem que ser revisto. Esse modelo zoológico não pode continuar. Em termos legislativos, como é que você tem acompanhado? Porque a gente sabe que em muitos países, né? Aliás, ontem mesmo, em alguns programas, foi passado isso. Por exemplo, quando a legislação na Antártica, por exemplo, proibiu a caça das baleias, elas se multiplicaram. Na África também existem santuários. Como é que você vê essa questão legislativa, se está sendo seguido ou não, na proteção dos direitos animais? Eu falo que assim, no Brasil, tirando a lei de maus-tratos animais, que tem uma pena muito baixa, né, o crime de maus-tratos animais aqui no Brasil, eu acredito que nós temos boas leis, tanto em âmbito municipal, estadual e até no próprio federal. O problema é que o poder público no nosso país e em muitos países do mundo não levam essa agenda com a seriedade que deveria ser levada, né? Eu conheço 2 países africanos, visitei, e lá também tem vários problemas, tanto quanto a caça, quanto com zoológicos, né? Então você vê assim, essa questão de selfies com animais, filhotes, tudo isso são atividades exploratórias que o Estado se omite. A solução é o Estado realmente colocar isso como uma agenda de prioridade. Para isso a gente tem que cobrar deputados e principalmente os que estão no executivo, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, para que atue como prioridade na agenda de defesa dos animais. Ô, Leandro, eu queria que você, para a gente estar caminhando para o final, mas falasse, o Leandro Ferrer é coordenador jurídico da ONG Anda, como é que as pessoas podem entrar em contato e saber desse trabalho, né? Porque muitas vezes a população não sabe do que acontece com os animais. Por exemplo, você pega no zoológico, tem visitação noturna, e muitos animais, eles, diurna e noturna, e o animal tem que dormir em algum momento, né? Então, por exemplo, muitos animais, eles dormem de dia, mas aí o pessoal faz barulho e quer tirar foto com ele, né? Só que à medida que a população vai entendendo isso, por exemplo, tem casos muito famosos de elefantes que em outros países é divertido, tira foto, ele é tão mansinho, mas vai ver o processo que se passa antes, os elefantes passam por dores inenarráveis para eles serem domesticados daquela forma. E a população, quando toma conhecimento, começa a apoiar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, como é que as pessoas se dirigem até a Anda, possam conhecer mais o trabalho da Anda. Então, a Anda tem um site muito completo, que é o anda.jor.br, mas se você digitar no Google Anda, Defesa dos Animais, Notícias dos Animais, você vai encontrar o site da ONG. E tem também o meu perfil no Instagram, que eu publico bastante coisas, bastante matérias, bastante reportagens e ativismo pelos animais, né? Aí meu Instagram é Leandro_ativista.
Então são 2 canais assim que eu indico para quem quiser começar a tomar contato com o veganismo e com a luta da defesa animal. Mas o que você falou é verdade. Hoje, graças à internet, essas informações conseguem chegar muito mais, porque antes a gente ficava muito refém do que os grandes canais de televisão queriam mostrar. Então hoje, realmente, com a internet, eu acho que o acesso está... a informação, o conhecimento está ao acesso de todos, né? E a gente fica muito feliz, porque está se vendo uma conscientização maior, né? Claro, não ao passo que nós gostaríamos, mas pouco a pouco a população está se sensibilizando e está se conscientizando que lugar de animal não é em zoológico, não é fazendo selfie, não é naqueles parques americanos como o SeaWorld, que a pessoa com aqueles espetáculos de orca, de golfinho. Aquilo é uma coisa ultrapassada e que deveria ser banida imediatamente. Muito bem. Leandro, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, a toda a produção da TV Alesp.